que a ajuda israelense ao Brasil na tragédia acontecida em Brumadinho na última sexta-feira está causando tanto furor? Por que tem tanta gente brava com o governo brasileiro aceitar a ajuda israelense? O problema é o seguinte, parece para várias pessoas, não só de esquerda, gente dita de direita também, que o Brasil não precisa de ajuda internacional e particularmente não precisa de ajuda israelense. Que Israel só está querendo dar um golpe publicitário para conseguir melhorar um pouco a sua imagem junto à comunidade internacional. Pululam aí também associações espúrias, criminosas, cretinas, burras, né, de que enquanto Israel vem ajudar o Brasil, causa outras tragédias no Oriente Médio, o que é mentira e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por que é um problema receber a ajuda de Israel? Por que é um problema receber a solidariedade e aceitar que venha uma equipe colaborar com os esforços de salvamento e recuperação, enfim, diante de uma calamidade como a que aconteceu? Primeiro, vamos tentar entender por que Israel ofereceu ajuda. As relações do Brasil com Israel não andam muito boas. Quer dizer, agora podem melhorar por conta das disposições aí do Jair Messias Bolsonaro. Se Deus quiser, elas vão melhorar. Mas nos últimos anos, nos 13 anos de governo petista, as relações entre Israel e o Brasil se deterioraram muito. A diplomacia brasileira sobre a tutela petista não fazia questão nenhuma de esconder, né, a sua preferência, a sua afinidade com estados árabes criminosos, né, que atuam de maneira absolutamente desrespeitosa com os direitos humanos, seja de suas próprias populações ou de minorias ou de gentes de outras nações onde eles interferem. E o Brasil também votou contra Israel em todas as resoluções propostas pela ONU em suas diferentes instâncias, organizações, comitês e tudo mais que o valha, da Unesco ao Comitê de Direitos Humanos, whatever. E não foi só no governo petista, não. O governo FHC tinha uma postura neutra, né? A neutralidade da diplomacia brasileira. Assim, todo jornalista fala isso com um tom quase inglês, assim, né? Como se a neutralidade brasileira fosse uma virtude. E ela, na verdade, pura covardia e falta de fibra de se posicionar em situações em que é preciso se posicionar, é preciso dizer quem está certo e quem está errado, né? E antes do Fernando Henrique Cardoso, o próprio governo militar foi hostil a Israel, né? A nossa história de relações com Israel não é muito boa, hein? Na década de 70, por conta da crise do petróleo, eu acho que não foi exatamente por isso, mas quando a ONU passou aquela resolução horrorosa, criminosa, que associava zionismo ao racismo, né? Dizendo que zionismo é racismo, o governo brasileiro aprovou, votou a favor dessa resolução, que depois foi retirada, foi derrubada, mas enfim, isso aconteceu na década de 70 em pleno governo militar. Não lembro se era Geisel ou Médici, acho que Geisel, que era um luterano, um cretino e por aí vai. As relações entre Brasil e Israel nunca foram boas, nunca foram excelentes, pelo menos, e particularmente nos últimos 13 anos se deterioraram bastante, né? Inclusive com o governo petista declarando apoio reiterado à chamada Autoridade Palestina para a formação de um Estado palestino nos territórios ocupados. Enfim, a gente sabe dessa história.
não andava bem. O Brasil não ajuda financeiramente Israel, como, por exemplo, os Estados Unidos faz. O Brasil não... Quer dizer, em termos gerais, Israel não tem tido uma amizade muito fiel por parte do Brasil. O comércio entre os dois não é muito grande. Por que Israel ofereceu ajuda então? Por que oferecer ajuda para o Brasil? Só porque o Netanyahu tem uma amizade, uma afinidade com Jair Bolsonaro? Porque Israel quer pagar de bonzinho no cenário internacional, quer conquistar a boa vontade, a simpatia da comunidade internacional? Pode ser, isso é bom, mas não foi por isso. Ou não foi só por isso. Para quem não sabe, o moderno Estado de Israel foi declarado em 1948. Tá? Então, são 70 anos, 71 anos agora, 71 anos, daqui a pouco, de formação do Estado moderno de Israel. Uma luta horrorosa, difícil, sofrida, sangrenta, para estabelecer um Estado judeu na terra de Israel. Entretanto, logo depois da sua formação, 10 anos depois da sua formação, depois de enfrentar a guerra de independência, depois de enfrentar as guerras de atrito contra os seus vizinhos árabes, Israel começa um programa de ajuda humanitária internacional, que nunca foi interrompido, tem um crescimento, um fortalecimento, uma consistência crescentes e que se estabelece de maneira exemplar para o resto do mundo nos últimos 60 anos. O Estado de Israel tem 70 anos, um programa de ajuda internacional israelense tem 60. Isso é muito interessante. E como é que ele surge? Ele surge porque uma mulher, Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel mais tarde, na década de 50, mais especificamente em 58, buscando aproximação com outras nações para fortalecer a posição de Israel junto à comunidade internacional, visto que não havia diálogo possível com os árabes, não havia a projeção, não havia a possibilidade, o cenário à frente não parecia ser melhor do que o que estava acontecendo, e ia piorar muito, inclusive. Ela fala, olha, a gente precisa encontrar parceiros, a gente precisa encontrar amigos. As superpotências tinham mais o que fazer, e nenhuma das duas estava muito certa assim, de como se posicionar. Inclusive havia uma certa simpatia da União Soviética a princípio. Os Estados Unidos ainda não eram amigos de Israel como se denomina hoje. Né? O que sobra? Sobra o resto do mundo. A Golda Meir vai atrás dessas outras nações e empreende uma grande viagem ao continente africano, visitando vários dos países que estavam se tornando independentes. Para Golda Meir, havia uma similaridade entre a condição dessas nações e Israel. Por quê? Porque para um zionista raiz, como ela era, como Yitzhak Rabin era, como Ben Gurion era, como o Begin, quem sabe, fosse o Escolo, o zionismo era fundamentalmente uma luta anticolonialista. Enquanto as pessoas acham que o projeto zionista é colonialista, né? São as grandes potências agindo em conluio com as forças ocultas do judaísmo internacional para estabelecer uma cabeça de ponte no Oriente Médio e garantir o abastecimento de petróleo e oprimir, enfim. Não, na verdade, o projeto zionista é pela desocupação de uma potência estrangeira, colonial, imperial, na terra de Israel e o estabelecimento de um Estado judeu com população judia, garantindo o direito que a população historicamente ligada àquela região, os judeus, pudessem voltar, viver, florescer, estabelecer-se na sua própria terra. Né? O fato é esse, o zionismo se entendia enquanto uma luta anticolonial. Né? E antes de brigar com os árabes, era preciso brigar com potências imperiais, seja o Império Otomano, até a Primeira Guerra Mundial, seja o Império Britânico durante o mandato britânico da Palestina e da Transjordânia. Estabelecer o Estado de Israel envolvia
vencer não só a má vontade, mas vencer a oposição do Império Britânico. Né? O Império Britânico poderia ter aberto as portas da Palestina para receber os refugiados judeus da Europa antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, aliviando a tensão, né, que depois acabaria na absoluta tragédia do judaísmo europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Não fez. Não fez por quê? Sobretudo porque a diplomacia inglesa, historicamente, ela é muito pró-árabe, né, contra todas as disposições do governo britânico, seja na Declaração Balfour, seja no que está descrito no livro branco da diplomacia inglesa também. Né? Havia uma má vontade muito grande, seja por medo que os árabes se aliassem aos nazistas, então isso não era para ser apaziguado, era para ter derretido os árabes se eles se aliassem a Hitler. É o que o Churchill faria, mas enfim. A diplomacia britânica pró-árabe, uma má vontade em deixar que se estabeleça um Estado judeu na terra de Israel. Antes de se preocupar com os árabes, a maior preocupação dos sionistas era com o Império Britânico. E a primeira luta foi contra o Império Britânico. Né? As grandes ações de libertação foram feitas contra o Império Britânico. Ora, Golda Meir falou, essas nações na África estão tentando se libertar, se emancipar do seu status de colônia do Império Britânico, de outros impérios, e se constituir como nações livres. Olha o que está acontecendo com a gente, o que aconteceu conosco. E o que nós acumulamos ao longo dessas últimas décadas para estabelecer o Estado de Israel, para reflorestar a terra, recuperar o solo, criar uma estrutura, é o que a África também precisa fazer. E na volta ela estabelece o que é chamado de Mashav, que é uma agência para o desenvolvimento e colaboração internacional dentro do Ministério das Relações Internacionais, da qual ela era ministra durante essa viagem. E essa política vai ser mantida até hoje, consistentemente, crescentemente e excelentemente. Em 58 anos, o Estado de Israel atuou em 140 países prestando ajuda humanitária em momentos de calamidade. Uma parte significativa desses países onde Israel esteve presente com ajuda sequer tinham relações diplomáticas formais com o Estado de Israel. Israel nunca negou auxílio para outros países em necessidade, nem os seus inimigos declarados. O Estado de Israel fornece serviços e produtos para a faixa de Gaza controlada pelo Hamas, o mesmo Hamas que cobre Israel de mísseis caseiros e agora mísseis cada vez mais sofisticados, dia sim, dia também. Para a Cisjordânia, controlada pela Autoridade Nacional Palestina, é o antigo Fatah. Para a Jordânia, às vezes até para o Líbano e, sobretudo, recentemente, para a Síria em guerra civil. Sobretudo ajuda médica para a população civil vítima do conflito que acontece lá. Alguns países resistem e dizem não à ajuda. Outros, ainda que com uma certa reticência, aceitam. São 58 anos, 60 anos de ajuda prestada benevolentemente. Isso é muito interessante. E por que Israel faz isso? Porque quer pagar de mocinho? Não, pessoal. Porque o caldo cultural, a cultura israelense, a cultura judaica, ela cresce, se desenvolve, se expande sobre princípios bíblicos, talmúdicos, religiosos, civilizacionais excelentes. Né? A Torá, várias vezes, Deus fala com o povo de Israel: olha, vocês não podem tratar mal o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros. Então, o estrangeiro que tiver entre vocês tem que ser bem tratado. Deus ama o estrangeiro. Deus ama o desterrado. Deus se preocupa com o órfão, com a viúva, com o opresso, sabe?
de verdade. É preciso estender a mão para essas pessoas. E oferecer ajuda é fundamental, é um princípio humanitário. Está na raiz dos ensinamentos do próprio judaísmo, e mesmo o judeu secular está entranhado disso. Né? Outra coisa que essa ação humanitária israelense faz é fornecer tecnologia e treinamento, não só em tempos de calamidade. Toda a tecnologia que Israel desenvolveu, todo o know-how que Israel desenvolveu, recuperando a terra de Israel, e é muita coisa, em agricultura, em topografia, em pecuária, em medicina sanitarista, em gestão de água e resíduos, muita coisa. Israel tem partilhado isso com qualquer nação que queira. Há várias ações do governo israelense, de agências israelenses, de organizações não governamentais, de universidades israelenses de espalhar a palavra, de compartilhar conhecimento. Não é só ir lá e fazer e ir embora, é treinar. A quantidade de pessoas, técnicos, enfim, de pessoas capacitadas por equipes israelenses ao redor do mundo é muito grande. Dá uma olhadinha aí. Isso por quê? Porque Israel quer pagar de mocinho na comunidade internacional? Não. Porque que mitzion tetze Torah, udevar Adonai mirushalayim. De Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. É preciso que o conhecimento, que é um mandamento divino, se espalhe pelo mundo, seja compartilhado, que todas as nações da terra sejam abençoadas com isso, que a vida das pessoas melhore com isso. Só que a esquerda não consegue entender a palavra benevolência, não consegue entender a palavra boa vontade, não consegue entender que há pessoas que não estão, absolutamente não estão, determinadas pelo modo de produção, por condições sociais, por correntes históricas inexoráveis. Não conseguem entender que valores, não conseguem entender que a cultura, não conseguem entender que princípios de fundo religioso, que a personalidade e a sensibilidade humanas existem e são as forças mais incríveis no universo, como diz Goethe e como sempre repete o professor Olavo de Carvalho. O problema de alguns brasileiros em receber a ajuda de Israel é que nós somos mesquinhos e incapazes de entender que há bondade no mundo, porque essas pessoas não conseguem ser boas. Se nós não conseguimos ser boas, devem pensar, ninguém mais deve ser. E qualquer ação boa, na verdade, esconde um truque, esconde há sempre uma suspeita na esquerda. Nunca é possível aceitar. Nunca é possível agradecer. Nunca é possível estabelecer uma relação em que se diga obrigado, obrigado. Mesquinhos. O problema dessas pessoas é que elas são más. Dizem acreditar na humanidade, dizem acreditar num futuro melhor e são incapazes de aceitar a existência da bondade humana e, portanto, são incapazes de aceitá-la, de recebê-la. Que bom que a maior parte de nós agradeceu, aplaudiu, reverencia e celebra a ajuda, a presença, a boa vontade, com muita gratidão, pelo que tem sido feito por essa pequena equipe para ajudar a aliviar o sofrimento de tanta gente. É isso.